Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e para aprender com ela. Quem vos fala é a pastora Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço que você deixe aí o like para ajudar o canal. Se você gosta do conteúdo cristão, se você gosta de aprender a palavra de Deus, inscreva-se que você é muito bem-vindo e acione aí o sininho porque ele vai notificar quando tiver vídeo novo. Nós aqui demoramos um pouquinho para gravar, porque passei por uma cirurgia, algumas correrias, né, da obra, da vida também secular, agora uma gripe grande aí que bateu forte. Vocês perdoem a voz, perdoem aí alguma tosse que vier pelo meio do vídeo, tá? Mas nós vamos meditar um pouco sobre um assunto bastante interessante. Deus, ele se entristece. Deus, ele tem momentos de ficar entristecido. Como que é os sentimentos de Deus? Nós, como seres humanos, nós temos as nossas necessidades físicas, intelectuais, familiares, sentimentais. Nós temos sentimentos, né? Nós nos entristecemos com alguns acontecimentos, com algumas perdas. Nós temos um momento de raiva, nós temos um momento de amor, de sentir amor, de estar enamorado. Então, nós temos vários sentimentos. E Deus? Deus, ele tem os seus atributos. O que é o atributo? É qualidade positiva, é algo bom, é uma coisa que é peculiar de alguém, né? De uma determinada pessoa, é uma característica. Quais são as características? Quais são os atributos de Deus? Será que ele fica triste? Quero também pedir que você deixe o teu comentário. O que você imagina de como seja, como que você entende? Os atributos de Deus que eu vou citar aqui são, eu não vou falar versículo para tudo, porque senão o vídeo vai ficar quilométrico, mas eu vou deixar na descrição, vocês podem aí dar uma olhadinha embaixo, que eu vou deixar aí algumas passagens bíblicas para vocês lerem. Deus, ele é longânimo. O que é longânimo? Longanimidade, ele prolonga a paciência dele para conosco. Ele é longânimo, ele se demora, né? Ele dá a oportunidade, está dizendo, olha, para de pisar na bola. Eu tô te dando tempo para você se consertar. Então ele é longânimo. Deus, ele não tem pressa para fazer as coisas. Santidade. Ele é santo, por isso que os querubins estão diante dele louvando e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Então, uma peculiaridade de Deus é a santidade, né? A justiça. Deus, ele não faz nada errado. Ah, mas será que Deus não está vendo que eu estou passando isso? Poxa, Deus, quando é que Deus vai fazer justiça à minha causa? Ele é a pura justiça. E ele só age na hora certa. Então não tenha pressa, não acha que Deus esqueceu, não. É no momento exato. E ele vai fazer aquilo que é justo. Se ele tirar da tua mão é porque não é para você. Se ele tirar da mão do outro e te entregar é porque o justo foi isso. Então ele não é como o homem da terra que se corrompe, né? Que recebe aí uma barganhazinha, um jeitinho, né, brasileiro, para poder fazer o bem para alguém. Não, ele age com a justiça certa, a justiça perfeita, que é a justiça dele. Ele é misericordioso. O que é a palavra misericórdia? É um miserável que chegou no coração de Deus, né? Eu não mereço nada, mas ele tem misericórdia, ele me alcança com uma bondade, ele me dá uma nova chance, né? Então ele é misericordioso. Deus, ele tem um amor diferente do nosso, que é o amor ágape. É o amor perfeito, né? Nós podemos hoje estar namorado por alguém, amanhã não tá mais, já não tô mais apaixonado, já não quero mais, já não gosto mais, já tá com a outra pessoa. Deus não, ele tem um amor ágape. Esse amor é aquele amor que fala lá no livro de João, que ele amou o mundo de tal forma, de tal maneira, essa tal maneira não dá para explicar, que ele entregou o seu filho. Ele tirou uma parte de si mesmo, que é o Emanuel, que é Deus conosco, e entregou em forma de homem para que ele pudesse ser o cordeiro verdadeiro, o cordeiro perfeito para tirar o pecado do mundo.
Então, para você ver que não tem reserva, é um amor sem reserva, entendeu? É o amor de Deus. Ele tem uma peculiaridade da eternidade. Ele é, foi e sempre será Deus. A eternidade está com ele. Não tem começo e nem tem fim. Ele é onisciente, ele sabe tudo. Onipotente, porque ele pode todas as coisas. E onipresente. Ele está em todo lugar. Ele consegue enxergar tudo que está acontecendo. Então, aqui alguns dos atributos de Deus que eu estou citando para vocês. A palavra de Deus diz que Deus, ele tem uma peculiaridade, é muito interessante, né? Nós, como seres humanos, a gente trabalha, a gente chega um dia, né? Como essa semana para mim foi uma semana muito cansativa, uma semana muito trabalhosa, tanto espiritualmente falando, quanto na minha vida particular. E eu me cansei. Eu extrapolei tanto que até a gripe me pegou e eu baqueei, né? De tão cansada, de tão estressada, de tanto que eu me judiei. Mas olha aqui o que a palavra de Deus diz. Será que ele se cansa? Isaías 40, verso 28. Tu não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, ele não se fadiga e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Ou seja, ele tem a sabedoria de Deus é muito completa. E ele não se cansa e ele não se fadiga. Quando fala, mas lá no Gênesis fala que ele fez toda a obra e no sétimo dia descansou. Então Deus se cansa sim. Não, ele fez isso para nos deixar um exemplo. Ele criou tudo. Depois que ele criou, no sétimo dia, que foi o sábado, ele falou, esse dia eu vou tirar para mim. Esse dia vai ser um memorial. Então ele deixou isso como exemplo. Não é que Deus estava, ufa, nossa, como eu trabalhei. Deus, ele não tem o sentimento como ser humano. Nós temos que entender que ele é espírito, né? Ele não é carne e osso, ele é espírito. E ele não tem o sentimento que eu e você, né? As necessidades que nós, da nossa forma, no nosso formato. Então Deus não se cansa, nem se fadiga. Ainda diz que Deus nem cochila. Tem um versículo, depois eu vou deixar na descrição, que ele nem cochila e nem tosqueneja o guarda de Israel. Quer dizer, ele não dá nem aquela pescadinha. Ele não precisa disso, né? Outra peculiaridade de Deus. Deus se arrepende. Olha, gente, aqui é bem interessante essa parte, porque tem na parte, falando o versículo da forma que está no Torá, né, na forma hebraica, quando ela é traduzida para outros idiomas, usa-se uma palavra similar que pode ser usada, mas não significa que realmente o sentido é exato. Mas em Gênesis 6, versículo 6 e versículo 7, vem contar para nós de um momento de Deus que ele se arrependeu de ter criado o homem. Olha aqui o que fala a palavra de Deus. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem quanto o animal, répteis, aves do céu, pois me arrependo de tê-los feito. Deus não se arrependeu de ter feito os animais, mas ele se arrependeu de ter feito o homem. Tem uma outra tradução que diz que ele pesou no coração de Deus. Olha, pesou no coração. Outra parte diz, entristeceu o coração de Deus. Eu, particularmente, não acredito que Deus se entristeça. E no final desse vídeo eu vou te explicar o porquê. Então Deus se arrependeu. Ai, me arrependo de ter feito homem, porque esse homem pisou na bola comigo, andou errado, tá procurando o caminho errado, tá dando vazão para as coisas do inimigo. E eu vou destruir, eu vou deixar somente aquele que é sincero para comigo, para que eu possa verdadeiramente abençoar e levantar um novo povo daí. Então Deus, ele se arrependeu, tá? Não sei se no arrependimento como é o nosso, mas foi algo que tocou em Deus para ele agir dessa forma.
Outras oportunidades que Deus se arrependeu, que você pode procurar em 1 Samuel 15, o versículo 11, que ele fala assim: arrependo-me de ter posto Saul como rei. Por quê? Porque Saul, olha, aprontou demais, foi consultar a feiticeira, desobedeceu a Deus pegando despojo do povo que não era para pegar. Ele fez um monte de coisa errada, né? Ele se engrandeceu, ele achou, agora eu sou rei, eu posso tudo. Então deixou o orgulho e a soberba tomar conta do seu coração, e Deus disse assim: eu me arrependo de ter feito Saul. Outro versículo interessante está em 2 Samuel 24, versículo 15 e versículo 16. Diz assim: então enviou o Senhor uma peste sobre Israel de manhã até um tempo determinado, e morreram 70.000 homens. E estendeu o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, mas Deus se arrependeu daquele mal. Ou seja, Deus, ele na hora da ira, na hora que o homem começa a fazer o que não deve fazer, Deus, ele se ira. Ele tem um momento da sua ira. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos, para não cair na ira de Deus. Não tentar Deus, não falar o que ele não mandou falar, não se achar alguma coisa, porque ninguém faz nada, eu não faço nada, ninguém faz nada. Quem faz tudo é ele. Senhor, através do nome do Senhor Jesus, o Senhor pode curar. Ele cura, se ele quiser curar. Senhor, o Senhor pode livrar, ele livra. Senhor, o Senhor pode libertar. Faça essa obra, Senhor. Ele vai, com o seu coração misericordioso, fazer aquela obra. Aí aqui disse que ele viu e se arrependeu. E ele disse para o anjo: basta, retira a tua mão. E o anjo se afastou. Então, há um momento em que Deus, ele se ira, mas quando o homem chora, se coloca humildemente: Senhor, eu me reconheço que eu errei. Deus, ele volta atrás. Não é que Deus, ele volta a sua palavra, mas ele pode mudar o seu decreto a favor de alguém, como ele fez na vida do rei Ezequias. Não é isso? Ia morrer? Não. Volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Então Deus, ele pode mudar a palavra, não mudar a sua santidade, a sua justiça, os seus atributos, mas mudar a palavra lançada e dizer: agora eu não quero mais que, como nós, eu não quero mais azul, agora eu quero vermelho. Aí Deus fala: agora eu não quero mais matar, eu quero dar a vida porque se consertou. Então a coisa é muito assim, bem para a gente poder entender que Deus está dando essa palavra para nós hoje, para a gente poder entender um pouco do trabalhar de Deus. Então Deus não se cansa, não se fadiga, se arrepende da palavra mal que ele mandou e decreta, ou se ele mandar a palavra boa também e a pessoa se confiar naquela palavra e fazer tudo errado, ele pode também mudar. Fala: não, está errado, então agora você vai sofrer suas consequências. E Deus, ele é fiel. A fidelidade de Deus é coisa gloriosa. O Salmo 18, o versículo 25, ele fala para nós assim: com o benigno, tu te mostras benigno. Com o homem sincero, tu te mostras sincero. Com o puro, tu te mostras puro. Com o perverso, tu te mostrarás indomável, né? E ele é fiel, quer dizer, ele é fiel naquilo que nós estamos, de acordo com o caminho que nós estamos com ele. Ele mantém a sua fidelidade. Eu sou fiel, ele vai ser fiel. Se eu for infiel, ele vai mostrar, né, a sua perversidade, a sua ira. Ah, mas Deus é bonzinho. Tá bom, ele é amor. Por que ele destruiu Sodoma e Gomorra? Por que a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal? Por que ele mandou palavras de destruição várias vezes? Por que ele mandou o dilúvio? Porque ele se ira. Ele tem, né? É como um copo que vai pingando a água até que chega a hora que derrama. Olha, não dá mais. Você para de brincar comigo, porque eu não sou peteca. Tem gente que brinca com Deus. Tem gente que acha que Deus é bonzinho o tempo todo. Ah, eu vou só dar uma pecadinha, vou dar um rolezinho, mas depois eu peço perdão, Deus perdoa. Pode não dar tempo.
Nesse rolezinho, muita coisa pode acontecer e pode não dar tempo. Então, nós temos que saber que Deus, ele é fiel, né? Ele age conforme a sua palavra fala conosco, mas ele também, ele é justiça. Deuteronômio 7, o verso 9. Esse versículo é um versículo maravilhoso. Ó. Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a sua aliança, a sua misericórdia, até 1000 gerações daquele que o ama. Ou seja, a minha avó, ela era evangélica, ela aprendeu, ela aceitou a palavra. Ela era filha de escravo, mas ela entendeu o mistério de Deus. Trouxe isso para o meio da nossa família. Minha mãe era evangélica, meus tios eram evangélicos, eu sou evangélica, já tenho filhos evangélicos, já tenho os netos que já se batizaram. Olha quantas gerações estão sendo alcançadas pela palavra de Deus. E ele está dizendo, eu sou fiel e eu guardo a minha misericórdia. Eu cumpro a palavra até 1000 gerações daqueles que se propõem a se chegar a mim. E tem uma palavra de Deus, mas um versículo no Novo Testamento que diz que ele é fiel e ele não pode abrogar sua palavra, ele não pode revogar sua palavra quando a pessoa é fiel com ele, ainda que ele demore um pouco, que eu acho que está demorando, mas a hora de Deus é a hora perfeita, né? Ele não tarda, é nem um minuto antes, nem um minuto depois, ele vem e cumpre. Ele não volta atrás da sua palavra. Ele é fiel para cumprir, ainda que nós sejamos infiéis, assim diz o versículo. Deus não mente. Nós vemos que tem pessoas que têm aí algumas dificuldades que para tudo que ela vai fazer, ela tem que inventar uma mentirinha. Se ela não põe uma mentirinha no meio, não tem graça. A palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. E até o Senhor falou assim, ó, isso aí fala, ele fala do que lhe é peculiar. Ele fala, né, segundo os seus atributos, segundo aquele que está o guiando, que é o diabo, que é o pai da mentira. Que fala mentira, que dá um jeitinho, que copia as coisas de Deus para tentar enganar o homem. E esse aí fala igual o pai dele, né? Ele é filho do diabo, então quem mente é filho do diabo, não é filho de Deus. Porque com Deus não habita a mentira. Deus, ele é transparente, é às claras. E ele ainda diz na sua palavra que ele não fará coisa alguma sem antes revelar os seus escolhidos. Olha aqui, Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ó, mas aqui está dizendo que Deus não se arrepende. Não se arrependa de fazer o bem, mas só que ele volta a sua palavra de acordo às nossas atitudes. Mas ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito ele, não fará? E tendo falado, não realizará? Então, agora nós estamos vivendo um tempo em que Deus está decretando coisas grandes. Agora é o tempo, já estamos caminhando para o tempo do fim. É tempo de se preparar com Deus. E ele não vai voltar a palavra dele, que ele disse, eu vou destruir a terra, os mortos ressuscitarão, vão subir aqueles que estiverem no Senhor, que dormiram no Senhor, vou arrebatar os justos que estiverem na terra, e o ímpio vai ser destruído junto com Satanás, os seus anjos, o dragão, a besta, toda a curriola dele. Deus não vai voltar atrás a essa palavra. Isso é um decreto. Sabe quando o rei decretava uma lei que ele selava com o seu anel? Deus já selou, então não vai voltar atrás. E ele não mente, ele não, uma coisa que Deus não faz. Ele faz tudo, mas uma coisa que ele não faz é mentir. Agora vamos ver, e aí, Deus se entristece ou não se entristece? Para finalizar, Apocalipse 21, o verso 4 até o verso 7. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passou. Então, continua dizendo, e estava sentado o trono e disse, eis que eu faço novas coisas. Escreve as palavras porque são verdadeiras e fiéis. E aí ele diz aqui,
no versículo 6, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede dar-lhe-ei de graça a fonte da água da vida, e quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será seu filho. Mas aqui está falando que ele, no versículo 4, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E lá não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já passou as primeiras coisas. Então lá é um local que não habita a tristeza, porque ele enxuga toda lágrima. Lá não tem lugar de choro, não tem lugar de morte, não tem lugar de pranto, não tem lugar de dor, não tem lugar de clamor. Lá não tem nada de sentimento ruim que nós sentimos agora. Então, se na eternidade de Deus, no paraíso de Deus, não existe essas coisas, então eu particularmente não acredito que Deus se entristeça. Algumas passagens bíblicas podem até ter essa palavra, mas esse sentimento que foi colocado foi para simbolizar. Tirou-se uma palavra que estava no hebraico e passou de um jeito que a gente consegue entender. Foi um sentimento que Deus teve, que ele falou, não vou fazer assim, vou mudar. Mas não que Deus se entristeça, com ele não habita tristeza, com ele não habita derrota, com ele não habita angústia, com ele não habita nada de ruim. Então, se você tem algum sentimento, algum pavor, alguma depressão, algum sentimento ruim, peça a Deus que ele vai te libertar. Vamos fazer uma oração agora? Deixa o teu comentário, o que você entendeu, o que você acha, compartilhe com quem você ama. Te convido também a visitar a minha página lá no Facebook Reflexo da Glória e também lá no TikTok, tem mensagens lá para nós. Vamos orar. Querido Deus, nesta hora eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Tu que és um Deus longânimo, misericordioso, justo, bom, perfeito. Não temos palavra nessa terra para dimensionar, para expressar a tua grandeza. Eu peço que o Senhor alcance cada pessoa que assistiu esse vídeo até o final. E que o Senhor venha abençoar o lar de cada um. O Senhor venha curar. Passa o bálsamo de cura nas enfermidades. O Senhor possa libertar dessa depressão, dessa síndrome do pânico, desse sentimento de suicídio, dessa tristeza, dessa angústia. Traz aquilo que é bom. Traz vitória para este povo. Em nome de Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. E fica para ti um forte abraço da Pastora Deise e até o próximo vídeo.